Presta bastante atenção no vídeo que foi compartilhado nesta manhã pelo Balanço Geral sobre um furto que teve em um condomínio lá no bairro de Perdizes. Vou mostrar aqui para vocês. Atenção, hein? Um homem se disfarça, aliás, um grupo, né, se disfarça, entra num condomínio de alto luxo, a Letícia Miyamoto está em frente, eles rendem uma família. Aí as imagens de um deles se disfarçou, disse que era morador do condomínio, fingiu ser morador e entrou com a tranquilidade. Letícia Miyamoto, em Perdizes, o bairro nobre de São Paulo. Bairro Nobre, William. E além de tudo, quem mora em prédio, né, em condomínio fechado aqui em São Paulo, tem a sensação que está um pouco mais seguro, né? Que tá ali invicto de qualquer ação criminosa. Mas não foi o que aconteceu. Como você disse, o criminoso chegou aqui na rua como se fosse um morador. Inclusive, ele estava disfarçado, estava ali de moletom, parecia estar confortável ali na roupa. Chegou em frente ao condomínio e se anunciou como um morador. O porteiro disse para a polícia, William, que ele era novo no condomínio e que por isso ele não sabia quem era de fato morador ou não. Então, esse criminoso veio em um primeiro momento sozinho, se anunciou na portaria, passou um nome e disse que entraria no apartamento dele. Então, ele sobe tranquilamente pelo elevador de serviço, invade um apartamento que estava vazio. Ele já tinha a informação, né, desse apartamento que não tinha nenhum morador no momento em que ele fez a invasão no condomínio aqui em Perdizes, na zona oeste da capital paulista. Então, ali ele espera o comparsa. Tudo muito planejado, tudo muito arquitetado, William. Então, esse segundo criminoso se aproxima, dessa vez toca de novo o interfone no condomínio e diz que iria no apartamento em que o criminoso estava. Como eles já tinham combinado, o criminoso atendeu o interfone e autorizou a entrada do comparsa. Lá, então, eles, em um segundo momento de tudo que já estava muito bem planejado, William, eles interfonaram em outros apartamentos para saber quem estava em casa ou não. O plano era quem não atendesse o interfone, de acordo com informações da polícia, esse grupo criminoso, né, essa dupla, que também a polícia apura se outras pessoas estavam esperando aqui do lado de fora, porque já tem informação que um veículo esperava esses assaltantes assim que eles pegassem todos os pertences das vítimas e então, no momento da fuga, eles pudessem sair daqui. O fato é que eles interfonaram em um apartamento e acreditavam que não tinha ninguém. Só que quando eles foram até o apartamento das vítimas, né, de uma família, eles encontraram um casal com uma criança pequena, um bebê. A mãe amamentava, inclusive, a criança no momento em que teve o apartamento invadido. Os dois criminosos fizeram as vítimas entregarem todos os pertences, como joias, celulares, também dinheiro, né, em espécie que estava ali com eles. Então, eles fugiram do local. Desceram aqui, William, como se nada tivesse acontecido. Saíram pela porta da frente como entraram, sem levantar nenhuma suspeita. Então, o veículo que estava estacionado aqui bem próximo do apartamento, né, inclusive a placa já está com a polícia, levou esses dois criminosos para fugirem daqui. Os moradores, assim que conseguiram, que foram soltos, né, por esses bandidos, eles avisaram a polícia, ligaram para a polícia militar, avisaram aqui o porteiro, claro, perguntaram, né, o que tinha acontecido, como que essas pessoas entraram aqui, e o porteiro deu essa explicação de que era novo no local e por isso não sabia de fato quem era morador ou não. A polícia militar esteve no local, foi até o apartamento das vítimas. O primeiro apartamento que estava vazio, o proprietário foi chamado, disse que não soube afirmar de fato que foi levado ou não, porque não tinha ninguém ali morando. Mas a polícia militar ainda não conseguiu localizar esses dois criminosos. As imagens já estão com a polícia, que agora busca a identificação da dupla assaltante. William. Obrigado, Letícia. Você pode ter a tecnologia que for, mas se o material humano não for treinado, comandante, acontece isso aqui. Tinha reconhecimento facial, clausura ali, 2 portões, tinha tudo, segurança, e mesmo assim o cara foi com a cara lavada. Olha, William, essa falha do porteiro, em termos de procedimento, é tão grave, tão primitiva, que eu vou abrir aqui, sem ser leviano, uma possibilidade da polícia ouvi-lo com atenção para ver se não tem alguma coisa ainda mais grave nessa história, William Leite, porque é inadmissível, numa situação, num prédio com essa qualidade de câmeras que eu estou vendo aí pela portaria, você cometer um erro tão primário como esse daí. Pode ter coisa mais grave nesse assunto. Então vamos lá.
Qual que é o primeiro entendimento que a gente tem que ter nesse sentido aqui? Primeiro, fingiu ser morador. Isso daí é uma das oportunidades que eles mais utilizam para tentar viabilizar o acesso em qualquer tipo de condomínio que a gente esteja vivenciando, pelo menos aqui em São Paulo, dos que eu já tenho visto, e isso é extremamente frequente. Eles jamais vão tentar entrar de forma violenta, pulando muro. Por quê? Porque isso chama muita atenção, e você tendo uma portaria qualificada, e quando eu falo portaria eu falo a estrutura qualificada, o porteiro está preso lá, ele pode tomar qualquer tipo de atitude. Então, eles vão utilizar da inteligência, da forma, do amiguismo, do bom dia, boa tarde, boa noite, para tentar fazer o acesso ao condomínio. Esse é um dos pontos. Então, ele fingiu ser um morador. Existem os dispositivos de segurança? Sim, existem os dispositivos de segurança. Hoje nós tratamos os dispositivos de forma bem simplista, que são as barreiras físicas, são os sistemas, inteligência artificial, manual de normas e procedimentos e o homem, aquele profissional que está adequado lá. Onde eu identifico que existem algumas falhas hoje neste condomínio, sem ao menos ter visitado, só visualizando algumas imagens. Identificamos que, para que você consiga ter um acesso bem qualificado, o que deve ser feito? Eu sou um morador novo, ok. Qual é o procedimento que está sendo utilizado para quando o profissional se pega uma rotina diferente da habitual que ele tem? Então, a rotina habitual seria: a pessoa passa facial, ela tem um acesso e a partir daí ela consegue adentrar ao condomínio. E se ele não for especificamente este tipo de profissional, e se ele não for o cara treinado para estar lá em 100% da condição que ele deve ter, e isso depende da terceirizada, do próprio condomínio, com o acompanhamento, a inteligência artificial para poder viabilizar esses acessos e também transformar esse profissional em uma pessoa qualificada para estar atuante lá. Então, se for falar da empresa de prestação de serviço, talvez não adiante você trocar a empresa tão somente, porque quando você troca a empresa, você tem os mesmos profissionais, só mudando de CNPJ e uniforme. Então, é o trabalho mais constante, a aproximação deste profissional para entender quais são especificamente as dificuldades que ele possui, as necessidades que ele tem para que ele consiga trabalhar de forma correta e trazer a qualidade e a segurança que o condomínio precisa. O que é importante de entender é que, mesmo que você tenha uma facial, mesmo que você tenha a clausura, existem mais alguns equipamentos que podem viabilizar e auxiliar o controle de acesso para que a gente tenha uma individualidade. Supondo que aquela pessoa ela tivesse mesmo a autorização para entrar e passasse a facial, será que se outra pessoa tentasse acessar junto, o morador deixaria que ele acessasse? Será que o próprio morador ele tem as informações, ele já participou de palestra, já sabe daquilo que habitualmente os meliantes estão acostumados a tentar fazer, a tentar atingir com o objetivo para acessar este condomínio? Ou seja, ele podia se aproveitar do efeito carona também para poder acessar o condomínio. E não podemos dizer que isso é uma responsabilidade tão somente do porteiro da empresa. É uma responsabilidade de todos. Segurança sempre vai ser uma responsabilidade de todos. O que é importante que as pessoas entendam: o porteiro ele não tem a obrigação de conhecer todo mundo. Ele não tem a obrigação de conhecer quem acessa, ele não tem obrigação. Isso não é a prioridade do trabalho dele. A prioridade é fazer o controle de acesso. Ou seja, se a pessoa ela tem a facial, ela conseguiu acessar o condomínio, já foge da responsabilidade dele. A pessoa ela não tem a facial, ele vai ter que ter mais informações de como atuar, de como proceder nesses casos, a quem ele deve chamar, quais são as atitudes que ele deve tomar, e a princípio não entra se você não possui o acesso devido. É simples assim. Paulo, mas você falou que se ele fosse um morador e outra pessoa aproveitasse do efeito carona, ele poderia acessar. Sim, e isso não estaria nas mãos de um porteiro. Isso está nas mãos também do morador, de poder identificar se essa pessoa ela tem a autorização para acessar. O que normalmente em alguns condomínios a gente já vê que são instalados é algo que transfira a individualidade. O que é transferir a individualidade? Embora você tenha uma clausura, entre essas clausuras você vai ter um torniquete ou talvez uma cancela também com a facial, que
com toda certeza vai provisionar para você um acesso individual, ou seja, um de cada vez para conseguir efetivamente acessar o condomínio. Isso é basicamente o que é necessário. Então a gente não pode colocar tão somente a culpa no profissional, que só tinha 2 meses, segundo a informação que nós obtivemos. A gente não pode falar tão somente se o equipamento ele estava correto, mas a gente também tem que se apegar a todos os detalhes e olhar como um todo. O que fez com que ele liberasse? Será que existem moradores que também ficam bravos com ele, pedem um acesso facilitado? Será que existe pressão com esse profissional? Ele está lá há 2 meses, ele não conhece direito. Será que ele teve o treinamento correto? Será que ele tem conhecimento das normas e procedimentos e esses procedimentos estão facilmente visualizáveis para que ele possa tomar qualquer tipo de atitude? E isso são algumas das questões que nós temos que ter como visualizar, nós temos que ter como base para poder facilitar o entendimento de como aconteceu esse tipo de acesso. Então, de forma rápida, sem me estender muito, eu fico por aqui falando esse tipo de situação para vocês. Temos que analisar como um todo, não colocar somente a culpa na empresa prestadora de serviço, não colocar somente a culpa no profissional. A gente tem que avaliar todos os lados da moeda. Se você não conseguir fazer esse tipo de avaliação, você está fadado praticamente a oportunistas, a meliantes que possam vir acessar o condomínio. Quer saber mais? Fale com a gente. Somos aqui uma empresa de consultoria em segurança especializada em condomínios e estamos aqui para poder auxiliar vocês. Somos a PGA Consultoria em Segurança. Tá bom? Obrigado, um abraço.